Bom, você pode me chamar de Keep e eu tô aqui pra trazer a história que meu irmão é putaria doidado nesse negócio aqui. Cara que simplesmente foi demitido do emprego, foi humilhado, assaltado, rejeitado, tudo cunhado aconteceu com esse cara. E aí quando ele pensa que ele vai vencer na vida, simplesmente a chefe dele chega pra salvar ele, dizendo que queria casar com ele. O cara tava feliz demais da vida. Quando chega na hora, simplesmente ela rejeita o pobre, dizendo que nunca ficaria com ele, porque simplesmente ele traiu ela. Quando ele chega em casa, simplesmente tem uma mulher lá, o cara não aguentava mais, o cara não queria mais saber de mulher, ela simplesmente dá um beijo nele. Você pensa que é bom? Não, ele morre depois do beijo dessa mulher, cara. Só que ele ganha uma benção, simplesmente quando ele acorda, ele tem várias mentes na cabeça dele, sim. Basicamente, todo mundo que você pensar, ele tinha a mente dessa pessoa na cabeça. Agora, todo mundo tá querendo homem. O Mahá de hoje, a parte 2 é Extraordinário Som e Lao. Deixa o like aí, o último episódio vai estar aí nos comentários fixados, pra caso você não veja. Vamos para Isimauá, rapaz. Bom, na última parte, nosso protagonista, o Lin Shu, simplesmente ele tinha criado uma nova personalidade, que era o Sr. Wei, pra conseguir, né, os objetivos dele que ele queria alcançar. Por causa dessa nova personalidade, ele conseguiu provar pra sua esposa, ele realmente não traiu ela. E aí ela se sentiu culpada, né, por tratar ele tão mal, por pensar que ele tinha traído ela. E ela chamou o cara pra quê? Pra dar uma dormidinha com ela, rapaz. O cara queria tome na chefe. Só que o que acontece, o que? A empregada deles acaba descobrindo que ele tinha essas duas personalidades. Pra ela não simplesmente fofocar pra esposa dele, né, porque senão ia perder toda a credibilidade. Simplesmente ele lasca um beijo na boca dela, tira foto daquilo ali e fala, ó, se tu contar, eu mostro isso daqui pra ela. E obviamente ela fica caladinha. E foi aí onde a gente parou. No outro dia a Shenmue acorda e vê que ele chegou muito tarde na noite anterior. O Lin Shu, ele inventou uma desculpa muito bosta, né, falando que a empregada fez ele limpar ali, ficar, né, trabalhando até muito tarde. Por isso ele demorou tanto pra chegar. E a Shio, que era a empregada, ela obviamente ela tem que comprar a ideia dele, né, até porque ela não podia falar a verdade. Depois obviamente ela fica se sentindo muito mal. Por quê? Porque mentiu pra chefe dela. No fim a Mo aceita, né, a desculpa e tal, e fala que o pai dela ia fazer aniversário e dá um cartão pra ele, simplesmente ele comprar o presente pro sogrão, né. O sogrão não gostando nada dele, né, mas tem que comprar um presentão pro velho. E o protagonista aproveita pra também acalmar, né, a empregada, porque ela nunca tinha mentido pra chefe, então ela tava como desesperado, o coração palpitando, cara. E ele também fala que ele pretendia sim contar a verdade pra Mo no futuro, quando ele se tornasse uma pessoa mais importante e uma pessoa mais digna também. Mas por enquanto ele precisava dela pra guardar aquele segredo e ninguém poderia saber daquilo ali. E ele tava com dúvida em saber, meu irmão, o que ele comprava pra esse velho desgraçado, meu irmão. E a empregada disse que ele gostava de várias coisas, especialmente de uma atriz chamada Zheng Jin. O Lin Shu ficava surpreso. Por quê? Porque ele conhecia essa atriz perfeitamente. Por quê? Porque ele mesmo conhecia? Não, mas por causa da cabeça dele, de uma memória que tinha na cabeça dele, que era simplesmente o de um diretor de cinema, que era o antigo marido dessa bicha aí. Então ele tem memórias bem vívidas, né? Sim, ele tem memórias bem vívidas, você entendeu? Então do lado o cara pega a Shio e fala, bora pra casa dela, bora resolver esse negócio. Chegando lá na mansão, né, da família dessa mulher, o cara se disfarça, né, de Sr. Wei, que era a nova personalidade dele. O cara, quando queria fazer merda, ele se disfarçava de Sr. Wei. Ele queria entender também um pouco mais das próprias habilidades dele, até o limite que aquilo ali fosse. Ótimo teste, hein? Enquanto isso, ele bota a empregada pra proteger ele com o poder espiritual dela, porque a bichinha aí era forte, ela era mais forte até que a própria Shenmue. O protagonista vai e coloca a senha na casa do Sheng, pra ele começar a despertar as memórias de novo. Do antigo namorado, né, da atriz Zheng Jin. Do antigo namorado da atriz Zheng Jin. Também um antigo diretor da indústria. No passado, um caba rico, cheio da grana, prometeu, né, investir nos vídeos dele. E o Zheng Jin tinha concordado, até porque aquilo ali ia alavancar a carreira. Mas o que aconteceu? Ele chegou um dia, tava o quê? A mulher dele e o caba lá, tome na cama, dizendo que Jing Ming forçou estar naquele lugar. Beleza. Ele tentou, né, descobrir a verdade, a força, mas o que aconteceu? Ele acabou sendo empurrado da janela, meu amigo do céu. E a parte que não tava mais irritando, né, o Lin Shu nas memórias dele, que é a própria morte do cara lá, alavancou as vendas do filme da desgraça. Tornou o Jing Min muito mais rico do que já era, deixando a Zheng Jin lá como uma das maiores atrizes da atualidade. Desgraçada. E já entra na casa da Zheng Jin, já vê ela tomando banho. Que é isso, rapaz? Calma também, calma. Ela já pergunta, né, como é que eles entraram ali na casa dela. O planista Rafael que tenta usar as memórias do Zhang Jie para convencer ela que ele era ele. Mas obviamente a Zheng Jin não acredita naquilo aí e começa a atacar o cara. E obviamente a empregada já defende ele. O protagonista começa a citar várias coisas para ver se ela lembrava e realmente acreditava que ele era o antigo marido, que foi por causa dela que ele morreu. Mas mesmo assim ele não convence ela, porque aquelas informações poderiam ser facilmente encontradas na internet. Então ele começa a meter umas informações super pessoais ali na conversa, tipo uma verruga que ela tinha embaixo do peito e a orelha direita dela ser a parte mais sensível do corpo dela. Como é que ele descobriu isso, hein? Já faz ela ficar em choque, ver que realmente podia ser o Zhang Jie. A Jin vai, abraça ele enquanto chora, desgraçada. E ele conta a verdade, que ele não pulou simplesmente ali da varanda. Ele foi empurrado
pelo Jiang Min. Planejava se vingar dele naquela vida. Quando, né, ele sai da casa lá, a empregada pergunta por que ele tinha mentido, né? Que ele não era ele, né? Que ela não sabia que ele tinha aquele poderzão lá. Então ele vai explicar que ele tem a memória do Zhang Jie, mas também tem a memória de mais 10 mil pessoas ali na cabeça dele. Convenientemente, todos conhecem as grandes famílias ali da cidade. Então ele pretendia pegar o dinheiro da família Jing através da bichona lá, a Zheng. Diz que a Xiao tinha que ajudar ele, né? Porque não conseguiria fazer isso daí sozinho. Ele fala, né, como se ele ia meio que manipular as coisas ali e ajudar, né, a Shenmue começar a subir o status dela dentro da casa. Qualquer problema que ela tivesse, ele ia como, ó, ia só manipulando, ia só ajeitando pra ela secretamente. A Xiao disse que agora, né, pra proteger a Shenmue, proteger, obviamente, queria ficar do lado dele toda vez que ele saísse à noite. É pra proteger a Shenmue, né? O Portacena já vai pro escritório lá de uns cabas doidos. Era o grupo Jingxi. E vemos uma tal de irmã Suo sendo capaz de unificar a Yakuza, cara. Aí do nada aparece o Ming invadindo o negócio lá, né? Assim, aquele cara, né, que demitiu o Li Shu, que ele era apaixonado louco. Era Shenmue e ela não queria ele, né? Ele chega lá falando que o pai da futura esposa dele, para o aniversário, ele tinha que pegar muito dinheiro pra dar um presente muito bom pra ele. Até o pai do cara tava quase desistindo. O cara fala, macho, desiste, pelo amor de Deus. Mas ele dá o cartão, né, com dinheiro pra ele, porque já tava cansada. Né, o Wing, ele não desiste, o cara quer conquistar porque quer a Shenmue. E a Suo parece que tava, né, procurando o Sr. Wei. O Wing, ele ia ajudar ela a conseguir isso daí. O Wing tá a questão que ele conhecia o Sr. Wei, até porque foi ele que cuidou do grupo lá de notas falsas. E ela, obviamente, disse que, né, pra eles se apresentarem, né. O Wing fala que não era ele que conhecia bem, mas ele conhecia uma pessoa que conhecia ele muito bem, que no caso era o Li Shu. Mas então vemos o nosso protagonista tentando acumular um pouquinho de poder, mesmo com ele com um corpo muito ruim. Até que a Xiao chega dizendo, né, que amanhã era o aniversário lá do sogrão dele. Ele já tinha, né, descolado um presentezinho pra dar pro velho. A Xiao já fica pistola, porque o cara não queria dar nada de especial. Ele queria dar qualquer coisinha. Falar. E o Li Shu fala, relaxa, que ele já tinha algo preparado ali pra dar pra ele. Ela não precisava, né, ficar preocupado com aquilo ali. Podia ficar tranquilo. Já vamos pro aniversário do Sr. Shen, pro sogrão do homem, que o negócio é todo chique, o negócio sabe de rico. A gente vê, né, o irmão já da Shenmue dizendo que ia dar pro pai dela o que? O elixir da imortalidade como presente. Eu falei, caraca, o nível tá muito alto, cara. Eu ia dar um malbackzinho, mas roxeiro. E aí o protagonista começa o quê? A rir do presente do cara. Meu irmão, o presente dele deve ser muito bom pra ele começar a rir. Mas era por causa que ele disse que aquele presente ali era falso. Não prestava. Ele claramente tinha sido enganado, né? E comprado um pedaço de silicone. Aí o protagonista pega o que? Uma faca, já passa a faca ali e vê que por trás daquilo ali tinha uma boneca de silicone. Meu irmão, aí o cara passa uma vergonha, o irmão dela. Nem todo mundo começa a rir do cara. Ô, Bob Heyman, o cara não sabia não. Até que o velho chão, o sogrão, fica irritado e pede pra eles pararem de discutir ali. Eles precisavam conversar sobre algo mais importante, que era resolver ali o negócio da família rival, né? Que era o Jing. Sempre que o protagonista já tava desenrolando o negócio com os Jing, o cara era esperto. E eles precisavam, né, lidar com a nova estrela da família Jing, que era a Zheng Jing. Irmão, bota Cláudio no nome, Roberto, cara, bota o nome rei feio. Basicamente eles falam, né, que a menina tava sendo assunto no mundo inteiro. Que a família Shen ali sempre quis entrar no ramo do entretenimento, só que não sabia como. Porque eles nunca conseguiriam um artista decente na família, era tudo podre. Então o que o velho propõe? Que alguém ali teria que fazer a Zheng Jing trair a família dela, se juntar a eles. E quando ele colocasse um grupo lá, o ST do entretenimento, nas mãos dele, o próprio véizão lá, o sogrão, ia administrar ele mesmo. Todo mundo fica chocado, porque esse grupo ST valia muito dinheiro, rapaz. Mas todo mundo desacredita, porque a Zheng Jing nunca, né, poderia trair a família dela. Mas simplesmente quem é que chega botando um negócio na mesa? Simplesmente Li Shu, o homem. Fala que a esposa dele, a Shenmue, poderia fazer aquilo ali, com apenas uma única ligação. O povo todo fica chocado, obviamente, que, né, que o protagonista tava louco, tava pirando, tava maluco, tava tentando ali só se mostrar. Nem a Shenmue entende, porque nem ela sabia do plano do cara. Quando a Shenmue fala que não, bora fazer, ele empolga pra fazer. Mas caso não desse certo, ela ia ter que ajoelhar ali na frente dele. Caso contrário, ele mesmo se ajoelharia ali na frente dela. E o Li Shu, que aceitou o acordo na hora e liga, né, pra Zheng Jing. O cunhado dele começa a falar, ela nunca vai atender, tu acha mesmo que ela vai atender? Simplesmente ela tava fazendo live naquele momento ali. Até que de repente, ela simplesmente atende a ligação no meio da live dela. E o protagonista simplesmente só passa o telefone bem de boazinha pra Shenmue, dizendo que, né, que a Shenmue deveria convidar ela pra participar da família dele. Trair a família dela assim, de boa. Ela, a Shenmue aceita, né, faz aquilo ali meio que sem entender direito o que ia acontecer. E ela faz isso e a Zheng Jing aceita imediatamente, cara. Todo mundo, obviamente, fica em choque. Eu fiquei em choque, pelo amor de Deus. Simplesmente o cara conseguiu convencer ela a fazer isso daí. O protagonista já não perde tempo e manda o cunhado dele se ajoelhar. Eita lá, ele ajoelhou, tem que mamar. Ele lembra, né, o que ele tinha feito pra ele conseguir isso daí. Simplesmente ele tinha conversado com a Zheng Min que pra ele conseguir se vingar, né, ele ligaria pra ela. Futuramente ela teria que aceitar qualquer
qualquer coisa que fosse perguntada. E, obviamente, ela concordou, né? O cunhado do protagonista, obviamente, já se recusa a aceitar que aquilo ali realmente tinha acontecido. Simplesmente o sogrão dele, ó, lasca um ataque nas costas do homem, velho. É porque a família dele tinha que cumprir. A família ali era de honra, tinha que cumprir as promessas. Então o sogrão dele já fala como que a Mo ali se tornaria a presidente do grupo de entretenimentos que estava sob, né, o comando da família Shen. Temos uma passagem de tempo, né? E finalmente vemos aquela mulher de cabelo rosa encontrando o Li Shu. Ela espia ele à distância, percebendo aquela quantidade de almas que tinha ao redor dele e como é que ele conseguia não ter virado um esquizofrênico depois daquilo, planejando para atacar o Li Shu, até que simplesmente quem aparece, cara? Aquela mulher de cabelo branco do começo da história. Sim, aqui começou isso tudo, dizendo que ela não era digna, simplesmente, né, para salvar por um amor da vida dela, que apenas ela tinha um direito. O amor é lindo, até mata. Nós descobrimos que aquela mulher, né, de cabelo branco, usou a hora dela para restaurar, né, as memórias do passado, para conseguir lembrar dela. Mas a vida dele naquele corpo era muito frágil. Ele não poderia aguentar todo aquele poder dado por ela. Então ela se teleporta, segura o rosto da Otamina e ela simplesmente começam a tretar, meu irmão, literalmente, atrás do Li Shu, que até então ele não tinha percebido que isso daí tá acontecendo. Porque ele também tá lá, cuidando da casa, né, enquanto fazia as coisas, pensando na vida, todas as coisas que ele tinha conseguido graças justamente ao poder da memória. Então a Shimon, né, aparece para agradecer, né, por tudo que ele tinha feito. O cara simplesmente tava sendo incrível. Mas na verdade o Li Shu fala que ele deveria agradecer ao quem? Ao senhor Wei. E foi o Sr. Wei que conseguiu organizar tudo aquilo ali e tal. Ele queria, né, tirar um pouco da responsabilidade dele para ela realmente achar que é duas pessoas diferentes. E ele disse, né, que ele foi apenas um cara que seguiu as instruções dadas por ele. O povo diz que não tem ator, olha aí, o homem é ator demais, rapaz. Ela então aproveita para perguntar como é que era a relação dele, né, com o Sr. Wei. Aí o protagonista disfarça a conversa e fala, não, é legal, é e tal, é massa. A Mo disse que simplesmente queria fazer dele o vice-presidente da empresa de entretenimento para cuidar ao lado dela ali. E ele fala, né, que ele era apenas um incompetente. Isso simplesmente poderia arruinar a reputação dela. E obviamente ela já fica, né, muito, oh, meu Deus do céu, mesmo depois dela ter tratado ele igual um cachorro, ele continua se importando com ela, que coisa. Mas não, ele não era gado não. No fundo, o protagonista simplesmente queria tudo aquilo ali pra ele, meu irmão, como herança, assim, o cara tava querendo pegar o dinheiro dela. Enquanto isso, as duas meninas estão como lá, lutando, porrada e tal, porrada, saber quem ia matar o protagonista. Mas a mulher de cabelo branco lá era forte demais. Ele decide remover a espada e as roupas dela, dando pra ela uma roupa genérica ali, escolar japonesa. O Li Shu e a Mo encontram ela e perguntam, né, quem era aquela doida. E ela começa a meter uma desculpa dizendo que ela era irmão do Li Shu do Japão, falando que ela sabia que ele era o Sr. Wei, que ele deveria colaborar com ela, né, por enquanto, pra eles conversarem. A Shimon, né, só vê os dois se afastando ali e tal, né, pra eles conversarem. Os dois começam a conversar e o Li Shu soube, né, que o nome dela era Ryo. Ela simplesmente tava ali pra se vingar dele pelo irmão dela, a chefe deles em Tóquio. A Ryo simplesmente fala com a maior tranquilidade que inicialmente ela ia matar ele. A mulher de cabelo branco impediu, né, que isso daí acontecesse. Mas aí, antes que ele pudesse, né, perguntar, né, sobre direito sobre ela, a Ryo simplesmente faz o protagonista voar para simplesmente continuar falando ali de boa e tal, sem apenas por ela não poder matar ele, não quer dizer que ela não poderia fazer ele sofrer, né? Ou seja, o moleque, Li Shu tava lascado. E ela tinha interesse em ver o poder daquelas 10.000 almas. Não importava, né, o que o Li Shu tentasse fazer para escapar, para correr e tal, ela era mais rápida, mais forte, ela era mais tudo. Simplesmente ele concorda com ela, né, até porque não tem muita mais coisa que fazer, que ele agora ia ser o irmão dela, né? Fazer o quê? Usando as memórias dele, né, o protagonista simplesmente ele corta uma frutinha ali pra ela e tal, botando uma pílula para que pudesse impedir dela usar os poderes contra ele. Viu? Continuar arrastando ele e tal, não sei o que ia fazer ele sofrer. Mas o protagonista então propõe, né, pra ela, ele desse um antídoto pra ela, para aquela pílula venenosa que ele deu, em troca dela simplesmente a guarda-costa dele. Também, né, pagaria pelos prejuízos e tal, e ela se tornaria um parceiro importante, né, quando ele fosse muito rico. Ele explica, né, que com as memórias dele, ele conseguiria fazer muito mais coisas no futuro. E a Ryoko só fica impressionada como ele conseguia lidar com tanta alma na cabeça. A Ryoko simplesmente não é bem nem nada, pede um antídoto primeiro, né, e ia reconsiderar a situação. E ao invés de dar logo um antídoto assim, ele dá uma coisa que reduz o efeito da intoxicação. Ele apenas daria um antídoto se fizesse um favor pra ele. Enquanto isso, a gente vê quem? O irmão da Mo destruindo os documentos do grupo de entretenimento que ele deveria comandar. E a partir dali, ela não teria nada mais que aparência pra se lidar com aquilo ali. Além disso, vemos a Zheng Jin tomando tapa simplesmente do Zheng Min. Simplesmente ela rescinde o contrato. Então, obviamente, o cara fica pistola com aquilo ali, porque ele tinha sacrificado muita coisa pra ela simplesmente virar uma estrela gigante de milhões e milhões e milhões. E agora, simplesmente, tava abandonando, tava sendo ingrata. A Jing, né, fala que ela foi forçada, né, pelo Sr. Wei a fazer aquilo ali, porque ele continuava enchendo o saco dela. Então ele faz uma ligação dizendo que o Sr. Wei seria procurado agora toda a cidade. Daria uma recompensa de simplesmente 1 bilhão
dele vivo ou morto, cara. E agora o negócio vai lascar. Porque ela faz o que? A Jing ficar com uma cara de interesse. Ô, bicho interesseira do caralho. Ela então se encontra, né, com Lin Shu, abraça ele, dizendo que agora ia tratar ele como se fosse um antigo marido dela, mesmo que ele não tivesse a uma dele. Ela então conta pro protagonista, né, que o Jing Ming tava oferecendo simplesmente 1 bilhão, né, pelo crâniozinho dele. Diz apenas que queria ter certeza, né, se era ele que iria até ali. E ela diz, né, como ele tratou ela mal, ela ia ajudar ele ali a se vingar dele. Então o Lin Shu já fala pra ela passar o vapo, mas ela não queria não, né, ela ia só ajudar ele a fazer isso daí, ia deixar ele vulnerável, simplesmente aí chegar lá e tome, rapaz. Mas o Lin Shu nega imediatamente, né, porque aquilo ali seria a mesma coisa que ele fez com ele, então não seria legal. Ter conspirado, né, e tal, contra pra, né, passar o vapo nele. Porque desde o começo essa bicha aí tava usando tudo a favor dela. Porque ela sempre tava pro lado que ganhava mais. Os Zhang He eram de uma família pobre e ela não perdeu tempo, né, pra começar a seduzir ele. Sabia que o homem ia crescer na vida, acusou o homem de várias coisas, né, foi uma das principais causas pro homem de dessa pra melhor. Tudo isso pra aumentar a reputação e o dinheiro dela. Então essa bicha aí era aquela verdadeira desgraça. E o que? Não nega. Fala que aquilo ali era verdade. E tenta atacar o Lin Shu, cara. A Ryoko já sujo do armário tentando, né, defender o homem. Simplesmente ela tava com medo, né, do homem morrer e simplesmente ela não conseguiu um antídoto. Então o Lin Shu fala, né, pra gente que ela já sabia um tempo da verdadeira natureza dela e não é besta não. Que se ela queria levar o Sr. Wei pro Jing Ming, ela deveria, né, contar que ela descobriu a verdadeira identidade do Sr. Wei. Ele joga pra quem era o verdadeiro Sr. Wei, simplesmente fala que era o irmão da Shenmue, cara. Aí, né, já mostra, né, a Shenmue, né, toda estilosona e tal, e segurança assim, caralho, porque ela tinha se tornado a chefe, né, de repente. Depois, né, de planejar a rescisão de contrato com a Zheng Jin, fazendo ela agora trabalhar, né, pra família Shen. Ela chega lá na sala e se encontra, né, com um dos subordinados do irmão dela, o Shen She, que ele tinha basicamente ficado responsável ali pelas contas ali da empresa. A Amor pergunta pra ele se tava tudo certo, né, e ele responde, obviamente, que sim. O cara começa a babar o ovo do irmão dela e tal, que um dia ele ia tomar o controle, né, do grupo ali de entretenimento, ela só caga pra ele e manda ele, ó, pegar o beco. A gente começa então a pegar as anotações feitas, né, a respeito dos valores e percebe que as anotações ali era falsa, cara. E eles pretendiam tornar ela CEO apenas no nome. E agora o verdadeiro poder estava na mão do irmão dela. Ela percebe, obviamente, que ela precisaria ver uma forma, né, dela ajeitar aquela situação, resolver. Até que ela recebe a ligação do nosso protagonista, mais conhecido como o Sr. Wei. O cara chega sempre pra salvar ela. E ele pergunta, né, já se ela tinha descobrido que as contas ali do livro eram falsas. E ela, obviamente, né, fala que sim. Ela também fica em choque, né, que ele já sabia daquilo ali. O cara, nem eu sei como é que ele sabe, mano, que é isso. E o Wei fala que ele também sabia, né, que ele tinha destruído os verdadeiros. Por sorte, o protagonista tinha acesso, né, aos documentos da empresa, né, ele foi até o banco e conseguiu os documentos. Logo depois daquela festa de aniversário. A Mon, né, tava tentando entender por que ele ajudava tanto ela, cara. Mas o Wei só desliga e não fala mais nada. Nós vemos lá o subordinado She, sendo na verdade o diretor Rush, pra falando mal da Shenmue pelas costas, quando do nada era o quê? Aparece na frente dele. Aí mandando as informações da verdade. E já que ele tinha transferido o dinheiro dele, ele não tinha nem se esforçado, né, pra cobrir a sujeira ali que ele tinha feito. Mas é amor, meu irmão, nem parece que o cara respirar, já começa a matralhar um monte de informação, porque o cara vai ficar assustado, pelo amor de Deus. Como ele tinha trabalhado por baixo pra tentar sair bem. E retirou 3 milhões da empresa. O Rush já fica com medo, né, já fala, não, vamos conversar no meu escritório particular e não sei o que. E agora ele fala que ele tomaria cuidado, né, com as próprias palavras e aceitaria ela como chefe. Uma bela amassada na cara depois de ter tomado um tapão, meu irmão. Então o Amor diz, né, que ele deveria agora devolver aquele dinheiro. Começar a vigiar o Shen, que era o subordinado lá do irmão dela, começar a passar as informações pra ela, caso ele fizesse alguma coisa. Por falar no desgraçado, ele já faz uma ligação, né, pra quem? Pra atriz, a Zheng Jin, dizendo que queria se encontrar com ela pessoalmente. E ela aceita, né, ir até o hotel lá meio-dia. E aí, o que será que ele vai fazer? Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Parte 3 desse vídeo aqui, deixa like, comenta muito aí. É isso, esse é o nosso grande vídeo. Tchau.